um plano gigantesco de progresso para uma cidade como São Paulo. Mas e se esse progresso passar exatamente por cima da sua casa, da sua vida? É essa história que a gente vai desvendar hoje, olhando para uma única rua, onde o futuro da cidade está batendo de frente com a história de quem vive ali. Vamos entender esse conflito. E para a gente sentir o peso dessa situação, nada melhor do que ouvir quem está vivendo isso na pele. Essa é a Dona Esmeralda, ela tem 88 anos. E o que ela diz, olha, é de cortar o coração. Você não imagina a dor que eu tenho. Queria ficar aqui até o fim da minha vida. Dá para sentir, né? Não é só sobre tijolo e cimento. É sobre uma vida inteira. E essa vida inteira, no caso dela, tem um número: 62 anos. Pensa bem, mais de 6 décadas no mesmo lugar. Foi ali que ela criou os filhos, viu os netos crescerem. É uma conexão muito, muito profunda com aquele espaço. Mas olha, a Dona Esmeralda não está sozinha nessa. A história dela é, na verdade, a história de uma rua inteira. Uma rua cheia de gente, de famílias, de negócios, todo mundo olhando para um futuro bem incerto. Vamos conhecer um pouco mais dessas pessoas. É uma comunidade de verdade, sabe? Tem o Márcio Serra, por exemplo. Ele tem um chaveiro lá há 17 anos. O medo dele? Perder todos os clientes que ele construiu nesse tempo todo. Já a Adriana Pena, dona de um salão também há 17 anos, virou uma das líderes dos protestos. E além deles, são dezenas de famílias, muitos idosos, gente que construiu a vida inteira ali. Tá tudo em jogo agora. Ok, mas a pergunta que fica é: por que isso tudo está acontecendo? E por que agora? A resposta, olha que curioso, está num plano bem antigo da prefeitura. Um projeto que ficou na gaveta por um tempão e que, de repente, resolveram tirar a poeira e botar para andar. Essa história é longa, viu? A ideia de alargar essa rua a Ribeirão Claro surgiu lá em 1968. Imagina só, mas ficou parada por décadas. Aí, pulamos para 2023. Um decreto da prefeitura ressuscita o projeto. Em 2024, vem a declaração de utilidade pública, que é o pontapé oficial para o processo. E aí, em 2025, começam a chegar as ofertas para os moradores e comerciantes. E é quando o pessoal se mobiliza e começa a protestar. Claro que a prefeitura tem uma justificativa, né? O objetivo oficial é melhorar o trânsito, a mobilidade urbana. A ideia é transformar a Rua Ribeirão Claro numa nova via expressa, ligando a Avenida Hélio Pellegrino com a Avenida dos Bandeirantes. Isso, segundo o plano, ajudaria a desafogar o trânsito ali na Vila Olímpia, que é uma área super valorizada, e tudo isso está dentro de um projeto ainda maior, a tal da Operação Urbana Faria Lima. E a gente ouviu falar em utilidade pública, né? O que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, é uma ferramenta da lei. O governo declara que um imóvel particular é necessário para alguma coisa de interesse público, tipo uma nova rua, e essa declaração é o que abre a porta, legalmente falando, para o processo de desapropriação começar. E esse processo não é abstrato, ele tem um número bem concreto: 68. Esse é o número de imóveis, contando casas e lojas, que estão na mira da demolição para que essa nova avenida possa nascer. Bom, com o projeto andando, a briga esquentou. E o centro de toda a discórdia, o ponto principal da questão, é um só: dinheiro. A luta é por um valor que seja considerado justo pelos imóveis. Para entender essa briga, a gente precisa sacar a diferença entre duas coisas: valor venal e valor de mercado. Pensa assim. O valor venal é o valor que a prefeitura usa para cobrar o IPTU, e quase sempre ele é bem mais baixo que o preço real. Já o valor de mercado é o preço que o imóvel realmente vale se fosse vendido hoje. A prefeitura quer pagar com base no primeiro e os moradores, claro, querem receber com base no segundo. E é aí que o bicho pega. E olha só, esse gráfico deixa a diferença escancarada. A oferta da prefeitura está ali na casa dos R$ 6.000 o metro quadrado. Mas o valor de mercado, na Vila Olímpia, uma área nobre, bate nos R$ 16.000. A diferença é mais que o dobro. Para quem está perdendo a casa, isso significa não conseguir comprar outra no mesmo bairro. É uma perda gigantesca. E quem resume o impacto disso na vida real é a Sandra, filha da Dona Esmeralda. Ela diz: com esse dinheiro não dá para comprar nada, principalmente aqui na Vila Olímpia. É simples assim. O valor oferecido não permite que as pessoas continuem vivendo no lugar que sempre chamaram de lar. Então, diante de um impasse desses, o que se pode fazer? Existe um caminho legal? Quais são os direitos de quem está nessa situação? Vamos entender um pouco dessa parte. Geralmente, o processo tem 4 passos. Primeiro, a prefeitura declara a tal utilidade pública. Segundo, ela avalia o imóvel e faz uma oferta. Terceiro, o dono pode aceitar, recusar ou tentar negociar.
E quarto, se não tiver acordo de jeito nenhum, a coisa vai para a justiça. Aí, um juiz, com a ajuda de um especialista, um perito, é quem vai bater o martelo sobre o valor final. E é importante saber que a lei garante alguns direitos básicos. A indenização tem que ser justa, ou seja, próxima do valor de mercado. Tem que ser prévia, paga antes da pessoa ter que sair, e tem que ser em dinheiro. Ah, e tem um ponto crucial para os comerciantes, o fundo de comércio. Isso é uma compensação pela perda dos clientes, do ponto, e às vezes esse valor pode ser até maior que o do próprio imóvel. Até quem é inquilino pode ter direito a alguma compensação. Saindo um pouco dos detalhes da lei e do dinheiro, a história dessa rua nos faz pensar numa coisa maior, uma questão que toda grande cidade enfrenta. Afinal, qual é o preço do progresso? No final das contas, essa rua na Vila Olímpia virou um grande símbolo. O símbolo daquela tensão eterna entre a necessidade de uma mega cidade crescer e os direitos de quem está no caminho desse crescimento. É o plano gigante da cidade batendo de frente com a vida pequena, pessoal, de cada morador. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Quando uma cidade decide avançar, quem é que decide quem vai ter que ficar para trás? A resposta para isso diz muito, não só sobre como a cidade vai ser, mas sobre que tipo de sociedade a gente quer construir.